estudantes! Hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre o Moodle como espaço de convivência. Então a gente preparou um material para que a gente conheça um pouquinho sobre as regras que regem esse espaço diferente que a gente vai frequentar agora. Nosso objetivo hoje, então, é conhecer as regras de convivência do nosso ambiente virtual de aprendizagem, refletir um pouquinho sobre o que é uma comunidade virtual e quais as etiquetas que são necessárias para a nossa convivência nesse ambiente e conhecer o funcionamento de algumas ferramentas que vão ser importantes para a gente dentro deste processo. Então, a primeira coisa que eu queria conversar com vocês é sobre a diferença entre o Moodle e o que é acadêmico ou o SWAP. Qual a diferença básica entre um ambiente virtual de aprendizagem e aquilo que nós já estamos acostumados, que é o que é acadêmico ou o que estamos ingressando agora, que é o SWAP, SWAP Edu? Um ambiente virtual de aprendizagem, basicamente, é construído para ser um espaço de diálogo, para que existam ferramentas e espaços que vocês possam conversar de maneira diferente com os professores. O que é acadêmico é um repositório de materiais. Quando eu coloco um arquivo no que é acadêmico, o aluno pode baixar aquele arquivo. E o máximo que ele pode fazer é enviar uma mensagem através do sistema. O ambiente virtual de aprendizagem é um pouco diferente. Então, a gente organiza semanas de estudo, conseguimos utilizar ferramentas síncronas como o chat, temos espaços em que os estudantes conversam uns com os outros, que são os fóruns de discussão. Então, através desses múltiplos espaços, ferramentas que nós temos dentro de um ambiente virtual de aprendizagem, podemos denominá-lo ambiente virtual de aprendizagem, porque o foco passa a ser na aprendizagem e não apenas um sistema para repositório de material, que é uma das funcionalidades que o que é acadêmico e o SWAP Edu nos ofertam. A gente, neste contexto de pandemia, consegue entender que é um momento diferente para todos nós, e não só para estudantes, também para os professores. Eles precisaram aprender muitas ferramentas que nunca tinham utilizado, precisaram conhecer esse sistema que também era novo para eles, repensar as estratégias de aprendizagem. Muitos não tinham WhatsApp, tiveram que aderir a essas diferentes ferramentas, né, web. Então, eu gostaria que vocês tivessem bastante paciência com os professores que talvez não estejam tão imersos nesse contexto digital, né, e não conheçam tão bem as ferramentas quanto vocês. E é lógico que nós também pensamos no nosso estudante. Sabemos que nem todos vão conseguir assistir a totalidade das aulas síncronas, sabemos que às vezes é diferente o horário da família, tem que cuidar de irmão, estar em casa é complicado para estudar. O que esse contexto exige do estudante? Bastante organização em relação ao seu próprio tempo. É necessário gerir o tempo de uma maneira diferente. A gente tem que pensar o dia inserindo um momento para estudar. Então, mesmo que você não consiga assistir a aula síncrona, deixe destinado algum momento do seu dia para fazer os exercícios que não são síncronos, que não são ao mesmo tempo que o professor está do outro lado da tela, mas destine um momento para esse aprendizado, porque é necessário, é importante, e sem este momento a gente não vai conseguir ter êxito no nosso estudo. Então, uma das principais objetivos que a gente tem em relação a pensar essa forma diferente de aprender é dizer para vocês que é necessário uma organização do tempo diferente. É preciso que vocês destinem este momento diário para aprender, para que a gente consiga inserir dentro da nossa rotina novamente o estudo. O que são, então, as atividades síncronas e assíncronas? Síncrono quer dizer ao mesmo tempo. Uma atividade síncrona é aquela em que teu professor vai marcar um horário e no mesmo horário tu vais estar na frente da tela e ele também. Ou seja, uma webconferência é um momento síncrono, um chat é um momento síncrono,
Tudo que vocês marcarem, que vocês estejam ao mesmo tempo conversando, chamamos de um momento síncrono. Dentro do que pensamos neste contexto de APNPs, os momentos síncronos provavelmente serão feitos pela RNP, pelo Google Meet, pelo Zoom. Então, esses momentos vocês podem tirar dúvidas ao vivo com o professor de vocês, conversando através dessas ferramentas que propiciam esses encontros. E o assíncrono quer dizer aquilo que não é ao mesmo tempo, que eu não preciso necessariamente estar logada no sistema, entrando no Moodle no mesmo horário que o meu professor. Então, as atividades de leitura, as atividades de debate nos fóruns, assistir vídeos, tudo que o professor planejou para vocês, os exercícios, são atividades assíncronas, em que vocês estarão fazendo dentro do horário disponível que vocês se dispuseram a ter para educação nesse momento. Como já conversamos e vamos reiterar, então, a organização do tempo é um fator primordial. Nós sabemos que vocês não aderiram à educação à distância. O aluno que faz adesão à educação à distância, ele sabe que ele precisa desse tempo, que ele precisa dessa ferramenta e que é uma maneira diferente de aprender. Nesse contexto remoto, todos nós estamos aprendendo a gerenciar o nosso tempo. Então, enfatizamos mais uma vez, pensem a longo prazo na rotina de vocês e em como inserir os momentos de estudo dentro de um horário específico, de preferência fixo, em que vocês consigam todo dia parar algum tempo para estudar. As atividades síncronas, elas vão ser desenvolvidas, então, em algumas ferramentas. E aqui nós citamos algumas. Por exemplo, a webconferência RNP, que é um sistema que o governo federal ofertou, então, para as universidades, institutos federais, em que conseguimos, ao mesmo tempo, estar interagindo com o aluno, mostrar apresentações, o aluno consegue abrir a câmera, falar com o professor. Então, esse sistema ele é ofertado pelo governo para nós. O Google Meet, que é um sistema do Google, o Zoom, o Jitsi, todos são ferramentas que propiciam que, ao mesmo tempo, o estudante e aluno consigam se comunicar através da tela do computador. Nas atividades, então, como já falamos anteriormente, síncronas ao mesmo tempo. As atividades assíncronas, então, são aquelas que o teu professor vai eleger que tu possas fazer através do nosso ambiente virtual de aprendizagem. Fóruns, questionários, envio de tarefas, vídeos, tudo aquilo que o professor julgar que vai colaborar no entendimento do conteúdo que ele vai trabalhar dentro da PNP. Todas essas atividades assíncronas são pensadas para que vocês façam dentro da semana, e algumas delas têm prazos, então prestem atenção. Um fórum de discussão, por exemplo, ele pode funcionar só dentro daquela semana em que o conteúdo está sendo trabalhado. Então, o professor pode delimitar o horário que o fórum abre, fecha, o horário que vocês vão, até que horário vocês podem enviar as tarefas. Então, sempre prestem atenção em relação aos momentos assíncronos, os prazos de envio de tarefa, de questionários, de inserção nos fóruns, porque é importante que vocês não percam esses prazos, senão vocês perdem a nota da atividade. Vamos então conversar um pouquinho sobre netiqueta. O que é netiqueta? Netiqueta é um termo que juntou, né, rede e etiqueta, né, então ficou netiqueta, que indica aquelas normas que a gente deve seguir dentro de um ambiente virtual, dentro da internet. Então, são um conjunto de normas para um convívio melhor dentro de espaços virtuais. São normas de convívio das pessoas que fazem parte de uma comunidade virtual. E nesse momento, todos nós vamos fazer parte da mesma comunidade virtual. Praticamente todos os cursos vão utilizar como ambiente virtual de aprendizagem o Moodle, então todos vamos fazer parte dessa grande comunidade virtual.
O que a gente precisa prestar atenção, então? Em algumas regras de como a gente pode se comportar dentro desse ambiente virtual. O que é interessante em termos de comportamento. Para quê? Para que a gente evite mal-entendidos em relação à comunicação, ofensas, né? Então, quando a gente cuida essas regras de convivência, a gente consegue se relacionar melhor com os nossos colegas, com os nossos professores e evita uma série de entraves que podem haver dentro da comunicação via ambiente virtual. Vamos conversar um pouquinho então sobre as normas para uma boa comunicação na internet. Tem uma menina e um menino conversando e ela pergunta: "O que você achou da reforma ortográfica?" E ele responde: "Nem sei nada, nada a ver comigo. Passa o link para eu googar aqui." Pode ser que essa maneira de se expressar todos os estudantes compreendam, mas talvez um professor, um pai ou um amigo não saiba o que quer dizer googar. Googar é fazer uma pesquisa no Google. Então, essa maneira mais informal de se comunicar pode ser eficaz quando eu converso com alguém que entende o código que eu estou conversando. Mas com outra pessoa que não tem acesso à mesma informação, isso delimita e faz com que o entendimento da mensagem não seja eficaz. A gente vê isso em língua portuguesa quando a gente estuda a norma culta, coloquial, padrão e não padrão. Então, os níveis de comunicação, de linguagem que nós devemos utilizar na escola. Portanto, quais são as regras para a gente ter uma comunicação eficaz? Não escrevam mensagens em caixa alta. Em algum momento vocês já devem ter escutado que quando alguém escreve letras maiúsculas na internet é correspondente a estar gritando. Portanto, evitem utilizar a caixa alta. Não abuse de recursos de formatação de texto. Então, não coloquem letras coloridas, fontes muito diferentes. Procurem fontes fáceis de serem lidas no tamanho e espaçamento padrão, regido pelas normas da ABNT, por exemplo, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Use adequadamente os emoticons, ou seja, quando vocês forem utilizar aqueles emojis, as carinhas, né? Utilizem de uma maneira adequada, não abusem, né? E talvez eles não sejam muito adequados em alguns contextos, dentro de determinadas comunicações. Então, se você for usar, converse com um amigo seu através dos emojis, mas para o nosso ambiente virtual de aprendizagem, talvez seja mais interessante a gente evitar o uso desses emojis, porque eles podem ter inclusive mais de uma interpretação, e aí ficar problemático na hora da aula. A interpretação das mensagens é algo que a gente também deve prestar bastante atenção. Então, quanto mais claro for, mais objetivo for o meu texto, mais fácil de entender será. Então, utilizem frases curtas, claras, para que não haja dupla interpretação daquilo que vocês estão querendo dizer. Cuidado, então, com a linguagem, palavras que permitem mais de uma interpretação, erros gramaticais, lembrando que a gente está num momento em que a plataforma virtual, as ferramentas síncronas e assíncronas são a sala de aula de vocês, então cuidem a linguagem, os erros de ortografia, as palavras inadequadas, ríspidas, irônicas, palavrões, não devemos utilizar esse tipo de linguagem porque ele não faz parte do dia a dia da nossa sala de aula. E também atentem para que o conteúdo das mensagens de vocês seja focado no conteúdo da aula em si. Nós estamos nesse momento com saudade dos nossos colegas, não conseguimos nos encontrar e talvez os momentos síncronos sejam felizes com esse intuito de nos reaproximarmos, mas tomem cuidado para que o foco do momento da sala de aula seja o aprendizado no conteúdo que o professor estabeleceu para aquele encontro síncrono.
Em relação às ferramentas da internet, peçam, por favor, para que os estudantes entrem em contato com o professor através de e-mail pessoal, só se o professor divulgou aquele e-mail pessoal. Que ele envie o WhatsApp, só se o professor permitiu que seja enviado o WhatsApp. Porque todos nós temos momentos com as nossas famílias, temos momentos destinados ao trabalho. Então, e-mail, WhatsApp, mensagem no Facebook, só se o professor solicitou ou se ele permitiu que esse tipo de comunicação fosse feito através dessas redes sociais. E em se falando de Moodle e RNP, cabe ressaltar que tudo fica registrado, tudo fica gravado. Então, existe hoje legislação específica sobre redes virtuais, sobre a internet. Então, por favor, tomem cuidado da forma que vocês vão se expressar, para que isso não gere nenhum tipo de inconveniente. Nós temos muitos alunos menores de idade, os pais vão responder, então, pela comunicação de vocês. Evitem inconvenientes que tenham a ver com dupla interpretação de mensagens ou então com ironia, com mensagens que vocês não quiseram falar. Pensemos duas vezes antes de escrever, de responder. Tenhamos calma nas interações, porque tudo fica registrado no ambiente e nós podemos sim responder por aquilo que estamos colocando, escrevendo naquele momento da aula. Por isso, então, vale a pena a gente relembrar um conceito que é o bullying. O que é o bullying? O bullying vem de um termo em inglês que significa valentão. Então, o bullying é uma maneira de constranger alguém através de uma ação repetida ou através de algo que vai deixar aquela pessoa angustiada, envergonhada, né? Isso também pode acontecer nas redes virtuais. Então, quando ela acontece numa rede virtual, a gente chama de cyberbullying. Qual é o conceito de cyberbullying? É uma forma de bullying que se efetiva pela internet. É uma violência repetitiva, persistente, efetivada por meio da internet, direcionada a alguém para intimidar, humilhar, maltratar essa pessoa. O bullying ele acontece com os nossos pares, ou seja, então aluno faz bullying com aluno, pode acontecer então com crianças, com adultos. O que a gente pede para vocês prestarem atenção, que é uma coisa recorrente no universo virtual, mas que também gera inconvenientes na nossa vida real. Então, não utilize nenhuma maneira para deixar um colega constrangido, para deixar um professor constrangido. Sejamos todos colaborativos neste momento, estejamos unidos para que a gente possa se fortalecer, tenhamos um momento exitoso de aprendizagem, saímos mais forte dessa pandemia, que repensemos o ensino. Então, o bullying não tem espaço dentro da nossa comunidade virtual. Pensem que do outro lado da tela tem uma pessoa, alguém que tem sentimentos, alguém que vai se ferir com as palavras. Então, quando forem se comunicar com os colegas, com os professores, escolham bem as palavras e sejamos próximos através das redes, mas não precisamos ser invasivos, não precisamos ofender, não precisamos intimidar ninguém. Nós temos que ter uma postura colaborativa neste momento e acolhedora, sobretudo. E em relação a isso, também a gente deve destacar que as normas da OD, da Organização Didática, elas seguem vigentes, ou seja, tudo aquilo que é direito e dever do aluno também vai ser aplicado a este momento diferente de aprendizagem através do nosso ambiente virtual. Para a gente finalizar, então, vamos só para mais algumas dicas, né? Cuidem os prazos de envio de atividade, como eu já disse em algum momento, os fóruns fecham, os questionários têm um momento destinado para a gente responder, então sempre atentem para esses prazos de envio de atividade, de postagem de conteúdo dentro do nosso ambiente.
Quando vocês forem escrever um texto, recordem os direitos autorais. A gente não pode reproduzir um livro inteiro, a gente não pode copiar um trecho do texto de alguém sem atribuir autoria a essa pessoa. Hoje existem mais de um software que é bem fácil detectar o que foi plágio na internet. Tu colocas o texto dentro desse software e ele rapidamente acha a fonte original do texto. Então vocês cuidem porque o plágio ele é fácil de detectar. Então toda vez que vocês forem citar alguém, coloquem lá de acordo com as normas, né? Quem foi que escreveu aquele texto, onde é que ele foi publicado, não vamos pecar pela falta. Quando forem organizar o ambiente virtual de aprendizagem de vocês, entrem no ambiente, troquem a senha de vocês, e como eu já ensinei no outro vídeo, coloquem uma foto para que possamos nos enxergar minimamente, para que possamos ver quem é o aluno que está fazendo aquela atividade. Alguns professores, vocês vão se matricular nas APNPs, não conhecem vocês, então é importante esse referencial de utilizar uma foto. Nos momentos das aulas síncronas, quando nós entramos, a RNP, por exemplo, permite 75 pessoas, o Google Meet possibilita 100, são muitas pessoas interagindo ao mesmo tempo. Então, tomem cuidado para quando entrarem nas aulas, desabilitarem o microfone, para que não fique todo mundo falando ao mesmo tempo. Podem deixar a câmera de vocês ligada, mas desabilitem o microfone para que não haja ruído, para que o professor possa começar a interação. E aí, quando você for fazer uma pergunta, quando o professor abrir a possibilidade do diálogo, se o professor permitir que sejam feita interrupção, vocês habilitem a câmera, habilitem o microfone, mas prestem atenção no andamento da aula e estabeleçam esse diálogo, né, através do vídeo quando for oportuno e necessário. Vocês podem interagir com os colegas e com o professor, além da câmera e do microfone, através dos chats. Então, todas essas ferramentas possibilitam que vocês possam conversar através dos chats. E para terminar, o nosso pedido de que vocês de fato interajam com os professores, liguem as câmeras, façam perguntas nos momentos adequados, oportunos, troquem, tornem esse momento rico de experiências, rico de aprendizagem, para que todos possamos sair fortalecidos e que o ano que vem possamos estar juntos no nosso espaço habitual. Um grande abraço e um bom início de atividade para todos vocês.